Gente, hoje eu vou entrevistar o Carlos Falcão, que eu conheço há muitos, muitos anos. O Carlos me ensinou astrologia, para quem não sabe. É uma pessoa incrível, assim. Carlos, como é que você começou na astrologia? Como é que foi isso? Eu já sei, né? Mas o pessoal não sabe. Não, em primeiro lugar, queria agradecer, né, suas palavras aí, né, tô me dando uma moral bacana, né, realmente a Laís é uma amiga de bastante tempo, né, e, enfim. E a astrologia ela surgiu na minha vida em 1991, no final de 1991. Um amigo muito próximo meu estava estudando astrologia com uma pessoa com a qual a gente fazia meditação da Fraternidade Branca semanalmente. E, e aí ele começou a fazer o curso, ele estava numa época de aprender a fazer o mapa astral à mão. Uhum. E aí ele pegou e foi pedindo para todo mundo que ele conhecia os dados, né, para poder treinar, né, fazer os mapas das pessoas à mão. E ele pediu meus dados e depois que ele fez, ele acabou me dando o mapa e um tempo depois, né, eu como bom taurino guardei o mapa, não joguei fora, deixei ele bem guardadinho, bonitinho. E aí de tempo depois eu pedi para ele, assim, meses depois, pedi para ele indicações de livros, porque eu queria ver o que era aquilo, né? Porque uma desenho bonitinha, mandar ela ficar bonitinha, mas se você não tem conhecimento nenhum, aquilo é grego. E fui lendo, fui ficando chocado como aquilo me descrevia, né, em pormenores, nos mesmos detalhes. E aí o touro foi convencido, e o touro, quando ele é convencido, ele compra a ideia, ele se apega à história, e eu estou nisso até hoje, né, basicamente. Meu primeiro contato estudando astrologia foi em 92 já, 1992. E comecei meu primeiro mapa astral que eu fiz profissionalmente foi em 97. Aí nunca mais parou. Nunca mais parei. Carlos, se você tivesse preso numa ilha com um signo, qual signo seria e por quê? Poxa vida. Essa pergunta é difícil. Eu acho que cada momento você vai sentir falta de alguma situação, de alguma coisa Mas diferente, só né? pode escolher um signo. Só posso escolher um signo. O que você acha? Eu escolheria talvez Gêmeos. Gêmeos, pode ser, pode ser. Gêmeos. Ô, É Carlos, que todo Gêmeos se mundo. adapta bastante a tudo, então, assim, em qualquer situação, Gêmeos pode. Se a gente briga, Gêmeos não fica rancoroso, né? Então, eu acho que para uma longevidade de uma situação numa ilha, não se sabe quando que a gente vai ser resgatado, então acho que Eu pessoas gosto, adaptáveis seria uma boa pedida. eu gosto de gêmeos também. A gente estava Hum. conversando antes aqui de assuntos que todo mundo assim, querem saber, né? O Carlos, além de astrólogo, ele também trabalha com tarô, né? Um monte de coisa, né, que você faz também, né? Além de astrologia. Eu sou, basicamente, meu tripé é psicologia, eu sou psicólogo Ah, também, isso mesmo, é. psicólogo, astrólogo e oraculista, no caso, uso o tarô. Né? E aí os cursos, palestras, né, dando aula, né, de estudo também, mas a base mesmo é astrologia, psicologia e tarô, realmente. Então, a gente estava conversando agora, né, sobre isso, de como que você pode usar o tarô, né, como astrologia. Como é que é isso? Dá para você explicar como é que é isso, para as pessoas entenderem? Eu acho super interessante. Uhum. Sim, acho que o que em qualquer contexto, em qualquer situação, Hum. e com o tarô, a técnica é simples. Na astrologia, a partir do nosso ascendente, a gente tem uma outra divisão em Peraí, 12 ô partes. Carlos, desculpa te Oi. interromper. Você pode explicar o que que é o tarô para assim, para quem não tem conhecimento nenhum? Vamos começar assim do zero. O que que é o tarô? Tá, ok. Tá, ok. O tarô é um conjunto de cartas Uhum. em que cada carta tem, digamos assim, um desenho. E esse desenho, ele nos remete arquetipicamente a alguma parcela do inconsciente coletivo. Ou seja, cada arcano, na verdade, ele é como se fosse um portal para você acessar um universo arquetípico simbólico muito rico. E através desse contato com esse universo simbólico,
que a gente realiza através da leitura da carta do tarô, nós podemos, digamos assim, plugar nossa intuição em algum plano sutil, da onde a gente consegue captar e transmitir informações para a pessoa que estiver lendo o tarô para o consulente, ou no caso, se a gente quiser ler para a gente mesmo, para ajudar a abrir nossa visão, nosso caminho. O tarô não é bola de cristal, isso sempre precisa ficar claro, né? Ah, que bom. Mas vamos até repetir para o pessoal entender mesmo. Não, porque infelizmente a grande mídia ela vende mais o tarô como, né, eu vou adivinhar o futuro. Uhum. Claro que a gente vê tendências, a gente tem como perceber o que vem pela frente através do tarô, mas não é isso, não existe adivinhômetro, né? E o tarô, de longe, para ser isso, é um grande orientador, é um grande guia, ele desvenda mistérios nossos, faz com que a gente enxergue coisas na gente que não enxergava antes, e a partir disso a gente consegue dominar a situação, controlar, modificar, evoluir. Então o tarô ele é um grande companheiro, na verdade. E como é que dá para usar a astrologia? Volta lá agora que você estava falando antes de eu interromper, diz. Não, tranquilo. O ascendente, ele é um horizonte leste, aquele marco do horizonte leste no momento que a gente nasce. Uhum. E na astrologia, a gente, no mapa astral, além da divisão dos 12 signos, a gente tem mais uma divisão, 12 partes, que conta a partir do nosso ascendente. E cada um desses espaços, dessas 12 partes, corresponde a uma área da vida de cada um de nós, né? Seja a área das amizades, das finanças, trabalho, amor, saúde, todo o conjunto de áreas de vida que nós temos estão divididos nessas 12 áreas, né? O que nós chamamos de 12 casas astrológicas. E o que fazemos? O que eu faço? Eu pego um mapa astral da pessoa, quando eu vou ler o tarô, abro o mapa astral da pessoa e abro um arcano por cada casa astrológica. Ou seja, além de eu ter a natural vibração da pessoa, a essência, como ela é, né, como ela veio descrita no mapa astral, quando eu coloco um arcano em cada área da vida dessa pessoa, eu consigo dar uma profundidade de leitura, uma profundidade de análise, e a gente consegue ir mais fundo nas questões da pessoa, seja em que área da vida for. Então, a astrologia ela já dá um grande direcionamento, né, para a leitura do tarô. Já ajuda muito a limpar caminhos obscuros da intuição que, na verdade, podem levar a análises ou inconclusivas ou não tão precisas. Então, acho que é um casamento perfeito. Você pode dar um exemplo assim para a gente entender na prática? Um exemplo, vamos lá, uma pessoa que saia, por exemplo, um arcano dos enamorados na casa 6 astrológica. Uhum. A carta dos enamorados envolve muito mais do que o próprio nome diz, né, de enamorados, envolve escolhas, basicamente escolhas. Então, se a pessoa vem para você falando de alguma situação profissional que ela tem que tomar alguma decisão, ou precisa dar rumos diferentes, ou precisa compreender qualquer tipo de acontecimento, essa carta dos enamorados vai trazer ela ou necessidade de escolha, ou vai dar um direcionamento para essa escolha de acordo com o desenvolvimento da leitura ali no momento, né? Mas vai trazer à tona, vai colocar em evidência qual é o núcleo central da questão relacionada àquela área da vida. É bem profundo mesmo, né? E é interessante que dá várias informações, né? O mapa, o tarô, junto, né? É interessante, sim. Dá, assim, não tem... É infinito. O que podemos ver, assim, com a astrologia misturando com o tarô, realmente muito bom, é muito bacana. E as pessoas, normalmente, quem não conhece esse tipo de trabalho, sai até meio chocado, fala, poxa, eu não sabia que dava para ir tão longe, né? Você está fazendo esse atendimento atualmente ou não? Esse estilo? Faço. Ah, sim, legal, sim. Também. É bom para o pessoal saber. Não, legal, bacana. Assim, acho que para quem conhece a astrologia e conhece o tarô, é praticamente inevitável, né, juntar os dois.
A astrologia se une a qualquer coisa, né? O tarô não, por exemplo, o tarô num ambiente terapêutico de psicologia, eu não utilizo o tarô, mas a astrologia sempre. Né? A astrologia é diferente, né? Você tem alguma preferência ou não, assim, entre que você goste mais do tarô, astrologia, psicologia? O que você prefere mais, se pudesse escolher? Poxa vida, olha as perguntas que estão me fazendo, né? Mas beleza, vamos lá. Né? É 2-0 para vocês. Ilha deserta, agora que eu prefiro. Hoje a lua está em Poxa Libra, vida, né, também. imagina você tem 3 filhos. Quem é que você ama Aham. mais? Eu acho que tem determinadas épocas em que eu me aproximo mais de uma, ou para reestudar, ou para pesquisar alguma coisa, em outros momentos outra, né? Mas em termos do que gostar mais, puxa vida, é difícil. São 3 paixões. 3 paixões. Não me Achei que pergunta com quem que eu ficaria numa ilha deserta, com a astrologia, com a psicologia, com o tarô. tá aí Não me uma boa pergunta. Vai ter que responder agora. não, aí não vale. Aí não vale. Eu Bom, acho que a astrologia é a nossa, né? Eu acho que é o principal, assim. A astrologia é bacana pra caramba de. a astrologia ela é muito ampla, né? Ela tem dá uma sensação de compleição, né? Em termos do que a gente pode conhecer a respeito do ser humano, né? Então, talvez por esse motivo racional, eu escolhesse a astrologia, né? Todo mundo gosta de astrologia. Astrologia é muito legal, cara. É bacana. Legal isso daí que você falou, dessa técnica. Isso é super interessante, eu Quem acho. não gosta, gosta. Mesmo quem não gosta, gosta. Você pega as Isso pessoas que eu mesmo. não acredito, mas você pergunta o signo, a pessoa sabe. Sabe, Né? isso mesmo. É incrível. Isso Mas, enfim, né? outra coisa que eu quero perguntar também, né, que todo mundo está falando, sobre Urano em Touro, né? O que a gente pode esperar, Carlos, pelos próximos anos? Pois é, assim, Ah, e manda uma mensagem para a galera de Touro também, né? Porque a gente é Touro e tá cheio de taurinos no mundo querendo saber também sobre esse trânsito, né? Uhum. Sim, Fala. para a gente compreender, a gente tem que partir de 3 pontos de vista diferentes. Primeiro, o que aconteceu quando Urano esteve em Touro da última vez? Então, aconteceu bastante coisa. Urano esteve em Touro de 1934 até 1942. Uhum. Então, pegou a época após Grande Depressão de 29, as taxas de desemprego no mundo estavam em média de 20%, 25%, 45% na Alemanha, devastada na época da Primeira Guerra. Veio, então, as grandes ditaduras, veio Salazar, Franco, Stalin, Hitler, Mussolini, né, o Getúlio Vargas com o Estado do Brasil. Então, foi uma época política complicada, porque tivemos a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, todo essa história, essa parte tenebrosa da história da Baixo astral. humanidade, né? Por outro lado, a gente teve o boom do rádio, por exemplo, né? A expansão do rádio, foi criado, por exemplo, assim, coisas que parecem pequenas, mas são muito aquarianas e tem muito a ver com touro. Foi criado um perfume que o frasco era um busto de uma mulher, Uhum. né? Isso na época era algo totalmente revolucionário. Aquarianamente, Urano, né, regente de Aquário, revolucionário, e Touro tem a ver, entre outras coisas, com 5 sentidos físicos. Né? A animação em cores, o desenho Branca de Neve, Os Sete Anões, primeira animação em cores do Walt Disney, né, também afetando isso. No período pós-depressão, tivemos o New Deal, que foi todo um pacote, um monte de lei americana que fez uma reforma também nas questões trabalhistas. No Brasil, tivemos a criação da Justiça do Trabalho, a estruturação do sindicalismo na época de Vargas. Então, muitas coisas aconteceram. O mundo não foi como ele era antes. Né? Tudo no mundo mudou. A geopolítica, o mapa mundi, a economia, tudo se transformou. Aí as pessoas, quando eu falo, as pessoas me perguntam, então vai ter guerra de novo? Eu falo, não necessariamente vai ter Que guerra. bom que você esclareceu isso, né? Porque senão o pessoal... Não é uma obrigação acontecer sempre as mesmas coisas, nos mesmos ciclos. Mas, assim, a gente tem uma pressão nesse sentido. O mundo está arisco, as relações internacionais estão estranhas, né? Então,
A gente fica atento, né? Não é uma obrigação, mas... Até porque tem Plutão e Saturno, né? Também Capricórnio. Pois é, em 2020 todo mundo vai se juntar ali, Marte e Júpiter, Saturno e Plutão, grau 22 de Capricórnio, né? Aí é uma coisa que a gente fica esperando que coisas podem acontecer, ou não, né? De repente é muito em nível pessoal. O problema é quando Marte, né? Ele se junta, que Marte ele é quem aperta o botão. Às vezes uma coisa pode estar astrologicamente acontecendo, mas na vida, na emanação na vida, não está acontecendo. E quando Marte faz um ângulo, passa em cima, ele aí Você ativa acha que vai todo o acontecer o processo. quê em 2020, então? Falei. Poxa vida, uma das coisas que pode acontecer são atos de violência nas relações internacionais. Essa questão de guerra, assim, ela é possível, não é impossível, né? Não é uma coisa totalmente fora de cogitação. Mas porque assim, a Urano, na época da Segunda Guerra, Plutão tinha sido acabado de ser descoberto, estava em Câncer, exatamente no signo oposto a Capricórnio. Então, o que machucou mais foram os países, as nações fisicamente afetadas, né? Os lares cancerianos, digamos assim. Eu acho que agora quem está sendo afetado é o sistema, né? Plutão em Capricórnio, o capitalismo tendo que mudar, Urano em Touro, essa coisa de moeda virtual, as criptomoedas, né? Não acredito que Bitcoin seja a solução, mas a partir do Bitcoin abriu a porta, né? Com certeza tem pessoas aí imaginando outros processos de moedas virtuais que futuramente, inevitavelmente, vão substituir, né? E de Já tem repente as contas digitais, né? Essa coisa toda. Oi? Já tem as contas, né, digitais, isso tudo. Já tem esses bancos novos digitais, né? E não só isso, mas muito mais. Touro representa também a produtividade de forma geral, a fertilidade. Então é esperado que assim, cresça, tenha um boom de comunidades de agricultura orgânica, coletiva, cooperativa, assim como, infelizmente, o avanço dos transgênicos também, né? Essa questão da tecnologia ligada à alimentação, à produtividade da terra, né? Mas, de forma geral, o que é esperado é que o ser humano ele faça uma reestruturação completa da forma como ele lida com o capital, com os bens, com a posse, com o consumo. É isso que tem, esse padrão tende a ser quebrado. A realidade virtual também, nas propagandas, cada vez mais induzir o consumidor e o inconsciente do consumidor e o desejo sensorial do consumidor com a tecnologia fornecendo esses atrativos, né, esses estímulos atrativos. Mas você não acha que pode dar um desapego, né? Porque touro é bem enraizado, né? Você acha que pode provocar uma... Sim, mas o problema é o processo, o problema não é o resultado. O resultado, no final das contas, acaba sempre sendo, de alguma forma, positivo, né? Porque as pessoas tiram aprendizados, lições que a gente não tem o que fazer com a história, a não ser aprender e tirar lições. Mas é na marra, é na marra, é abrupta, a coisa é abrupta. Urano não é nem uma situação com Urano é um negócio que Urano está vindo, já sei que vem pela frente. Não. Muito pelo contrário. Assim, é o planeta mais difícil da gente analisar na astrologia. O que vai acontecer com Urano? Não dá nem para fazer previsão. Dá para você especular, fazer essas especulações, tipo a criptomoeda, né? Você vê tudo aquilo que é material indo para o nível da informação, né? Agora vai tudo para a nuvem, não tem mais não é nem um pendrive mais, não tem uma matéria física onde você guarda, armazena as coisas, você joga para uma nuvem, né? Então essa imaterialização das coisas, né? Principalmente tudo aquilo que é informação, né? Ela tende a acelerar também, né? Quando o Urano entrar em Gêmeos com o conhecimento, a escola, a leitura, são outras revoluções, né? Mas em Touro vai mexer nessas questões mais mundanas, mais materiais realmente. Qual é a sua sugestão para a gente? Fala aí, o que você acha que a gente pode fazer como coletivo para se preparar, abre aspas, né? A preparação é difícil, né, curando.
Assim, mas do ponto de vista de um taurino, né? Então vamos pegar um ponto de vista cauteloso. Se preparar, não é hora de entrar, por exemplo, em gastos, comprometer o orçamento por um longo prazo. Fazer dívidas, então, né? Não fazer. Fazer dívidas, né? Coisas do tipo, como vai comprar um carro e a prestação por 6 anos. Né? Esse tipo de coisa que exige um planejamento que o Urano vai destruir, vai quebrar. Não vai deixar acontecer do jeito que se planejou. Viu, gente? Vocês estão ouvindo? Você está fazendo planejamento a longo prazo, pega leve, né? Porque a tendência é ter surpresas, né? O planejamento a longo prazo é, na verdade, buscar enxugar o consumo, enxugar a cultura de consumo. De alguma forma, a gente vai ser impulsionado a possuir apenas o que precisamos, não aquilo que queremos, aquilo que gostamos, né? Então, diminuir assim, esse espaço de vida material, esse contexto de vida material. Eu tenho um TV no quarto, na sala, na cozinha. Para quê? Uma basta. Esse tipo de enxugamento da vida, assim, eu tenho um carro que eu assobio, ele me leva para Marte. Para quê? Eu tenho um carro mais em conta, que polua menos o ambiente. Mas isso é positivo, né? Isso não é necessariamente uma coisa negativa, não acha? O problema é que é na marra. O problema é que as pessoas não vão estar com vontade de fazer isso. Elas vão precisar fazer isso. Se não tiver uma consciência da necessidade dessa mudança, da relação do eu com o que eu consumo, com a minha cultura de consumo. O planeta já não dá conta mais. Aquilo que a gente consome já é mais do que o planeta pode produzir. Então, esse tipo de colapso, cedo ou tarde, se não houver a mudança de consciência, é inevitável. É inevitável. Quantas pessoas, outro dia eu estava vendo, parece que são 108 países no mundo que não têm acesso, digamos assim, decente à água potável. Né? Lugares que as pessoas recebem um caminhão-pipa a cada 20 dias. Né? E o caminhão-pipa, para você pegar um galão de 20 litros por 20 dias, para lavar a roupa, para tomar banho, para tomar água, para cozinhar. Né? Aqui no nosso contexto brasileiro, assim, o país, né, sentimos, né? Mas a gente não sente tanto. Agora, a fome, né? Tem muitos países no mundo que as pessoas não têm o que comer. Então, esse desequilíbrio ele é chocante. Enquanto isso, o jogador de futebol hoje estava vendo 1 bilhão de euros. Então, fica estranho, né? A gente contextualizar o bom senso coletivo dessa forma. Então, o que a gente pode fazer é mudar a nossa própria consciência, trabalhar dentro da gente mesmo aquilo que precisa ser mudado, tanto para melhorias internas, para evolução pessoal, mas a gente precisa colaborar mais com o coletivo. Urano em Áries foi essa época que é coxinha e mortadela, ou é PT ou PSDB, ou é direita ou esquerda, essa polarização, essa relação belicosa, né, nas diferenças políticas, sociais. Né? Então, a gente ainda está começando a sair desse ânimo. E a gente precisa apaziguar a mente, precisa trazer uma nova consciência, né, de alimentação, de consumo. Essa coisa de transgênicos é seríssima. É seríssima, seríssima. Você põe no Google, põe vocês, pessoal que estão assistindo, põe no Google assim, alimentos transgênicos no Brasil. Você vai ver que assim, todo dia você come, mais da metade do que você come é transgênico. É desesperador, porque a gente não sabe, as pessoas assinam as coisas lá em Brasília e às vezes passa despercebida, porque o que interessa é o Neymar com a Bruna Marquezine, ou a Copa do Mundo, ou a Olimpíada, ou o Big Brother, essas coisas são relevantes. Agora, aquilo que vai acontecendo por trás disso, que vai conduzindo a nossa vida no contexto civil, a gente deixa para lá. Bem, e para a galera, assim, eu perguntei para você que a gente estava conversando isso no dia desse aí, assim, quem provavelmente vai ser mais afetado, assim, porque o Urano é um planeta, né, distante e tal,
Quem tem planetas, né, pessoais em Touro, o que você recomenda para essa galera, além da consciência, né, e aceitar essa coisa de namarra, o que você sugere para essas pessoas? O touro, aí vamos pegar pela característica do touro. O touro, o receio em mudança. Para touro, assim, a coisa está boa, para que mudar? Não tem por que mudar. Uhum. Né? Não precisa, deixa do jeito que está. Para que encher meu saco com mudança? Né? Mas o Urano vai passar ali, ele vai provocar mudança, ele não vai deixar as coisas do jeito que estão. Então, já que o choque é inevitável, tentar aproveitar da melhor forma possível. Comprar a ideia de que a mudança pode levar para evoluções, para rumos mais positivos, e comprar essa ideia e vestir essa camisa, como o touro veste a camisa de tudo que ele acredita. Agora, resistir é que não pode. A resistência à mudança é que ao nível de resistência à mudança vai dizer o quanto o processo vai ser incômodo ou não. Isso é básico, isso é matemático. Vai ser realmente uma lição para a galera. É se abrir para novidades, se abrir para o novo, se abrir para o inesperado, se abrir para aquilo que você não conhece, para o desconhecido. Né? Ninguém vai morrer por isso. Adorei isso. Ninguém vai morrer por isso. Não vai, não vai. Você pode sofrer, incomoda um pouquinho, te reclama, não tem problema. Mas porque a galera de Touro já vai. está reclamando para mim. O pessoal não consegue desapegar de um objeto. Imagina coisas, né, significativas, né? Pois é, porque na verdade é uma reforma um pouquinho mais profunda do que não, eu vou simplesmente diminuir o meu contexto de vida material. A reforma é no como o eu se conecta com esse mundo material, essa coisa da posse. Né? Então é uma reforma mais íntima e que essas mudanças de fora elas serão consequências. E isso dentro de uma pessoa que criou essa consciência, porque senão é na marra mesmo. Se o Urano vê que você está mudando, assim, ele só dá um choquezinho para dar uma impulsão. Né? Mas se vê que está parado, ele mete um 220 na almofada que você está sentado, querida, aí não tem jeito. Aí a gente tem que se coçar, porque eles é que nem a torre, por exemplo, né, do tarô. Caiu a torre, que essa já foi para o chão. Deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos, que não tem nada a ver, mas eu estava pensando aqui em Urano, essas coisas tudo. Tem algum trânsito que você acha mais fácil e mais difícil no planeta? Poxa vida. Em termos de também, trânsitos, a gente tem que separar, sim, os trânsitos dos planetas pessoais. Os planetas pessoais, eles transitam muito rápido, então eles mexem muito mais com o nosso estado de ânimo, né, por uma semana, alguns dias, algumas horas, dependendo, né, no caso da Lua. Trânsitos que fazem ajustes da nossa individualidade com o mundo social, aí são os trânsitos de Júpiter e Saturno. Júpiter fica um ano em cada signo, em cada casa astrológica. Né? Ele afeta um planeta no mapa natal por 4 meses. Então você já vê que já existe alguma coisa, um conteúdo maior para lidar. No caso de Saturno, são 2 anos e meio em cada signo, casa astrológica, e 8 meses, né, afetando, interagindo com o planeta no mapa natal. Então esses dois eles fazem ajustes mais ele não tem a ver com o nosso estado de ânimo, mas eles fazem pequenos ajustes, que na verdade parecem grandes, quando a gente passa num retorno de Saturno, por exemplo, mas aí com o passar da vida a gente vê que os trânsitos de Urano, Netuno e Plutão são muito mais profundos, muito mais transformadores e muito mais intensos, porque são trânsitos que quando a gente nasce é programado, né? Que Urano fica 7 anos em cada signo. Né? O Urano ele fica 2 anos interagindo com o planeta no mapa natal. Então, você tem 2 anos para um pedaço de você ser afetado por Urano. Então, quem tem o Sol, Lua, qualquer coisa em Touro, no caso, quando o Urano for passar por cima, o tempo em que esse planeta será afetado será de 2 anos. Então, o processo dessas mudanças vão caber nesse tempo.
ou nesse período de 2 anos, aquilo que precisa ser quebrado será quebrado e a pessoa, com o passar do tempo, vai reestruturando e vai estruturando outra coisa, né? Então, acredito que os trânsitos de Urano, Netuno e Plutão eles são os mais desafiadores, porque são reformas mais profundas, são reformas da alma, são reformas kármicas, né? Então, são pautas que já estavam programadas. Você nasceu já. Mas tem, assim, algum desses três que você acha mais difícil? Entre Plutão, Urano e Netuno? Plutão, com certeza, Plutão. Sabia que você ia falar Plutão. Porque Plutão ele tem um aspecto modificador, como tem Urano. Tem um aspecto emocional, como tem Netuno. Mas a pegada de Plutão, a transformação, ela é muito densa. Alguma coisa em você vai morrer, vai se transformar em cinzas, para você fazer alguma coisa absolutamente do zero, uma coisa nova, diferente, evoluída. O processo plutoniano, ele é muito difícil de ser vivido. É muito duro. A reforma é muito profunda, é muito no âmago da coisa, assim, é ruim, não é ruim. Tem drama, né, também envolvido, né? Não entendi. Tem drama também, né, envolvido com Plutão, né? Muito drama. Sempre tem, porque a parte emocional ela fica muito densa, né? O Plutão, um dos regentes de Escorpião, ele é do arquétipo da água no estado sólido, né? Então a densidade das emoções. Então tudo que Plutão faz é ser muito no âmago, muito profundo, muito sentido. A transformação ela é muito interna, né? É um processo alquímico muito profundo, né? As transformações e curas emocionais são muito, muito, muito fortes. A sexuação também ela fica intensa, a libido fica potencializada, né? E dependendo, se for uma interação negativa, sem necessidade de manipular ou controlar a situação ou pessoas, né, pode ficar muito forte. Então, Plutão ele traz, é o que eu costumo falar, que o arquétipo de Escorpião é o mais sensível do zodíaco, de longe, de todos. Concordo. O pessoal costuma falar, Escorpião é frio. Não, não, é o contrário. A aparência, a frieza que ele demonstra, a picada do Escorpião, são reações, tamanha a sensibilidade do próprio corpo emocional. Eu não sei de onde é que tiram isso, né? Que Escorpião é frio. Não, saber a gente sabe, né? Porque a reação do Escorpião, ela é sempre muito potente, vigorosa. Tem a questão da vingança, tem a questão da violência. Mas para você se vingar, você tem que estar envolvido, né, emocionalmente, não é frio. Pois é, exatamente. Exatamente. É porque a situação chegou numa proximidade daquele núcleo sensível da emoção escorpiana que o alerta acende, a luz de alerta acende. E a reação é, a qualquer custo, retomar o controle sobre as proteções dessa parte sensível do corpo emocional. Aí é quando congela o coração, e a pessoa assim, mas percebe, é uma reação, não é uma frieza, é uma reação emocional. Paralisa, né? O escorpião, a pessoa fica paralisada. Exatamente. É a picada do escorpião, né? É incontrolável, é a natureza, precisa se sentir protegido. Qual o signo mais frio, Carlos, sinceramente? Qual que você acha? Frio. Frio ou insensível? Não, tem uma leve diferença. Frio, Aquário. Nem vou comentar nada. Pode comentar. Eu não vou comentar, não, porque o pessoal fica triste. Realmente é verdade, assim, que Aquário, o laço de Aquário com as pessoas, ele é mental, ele é social, ele não é pessoal, né? É o signo oposto
ao signo regido pelo Sol. Uhum. Né? Então, ele tem o que o Sol tem de magnetismo, o Aquário tem de repulsa. Então, ele prefere sempre isolamentos. A questão do grupo, das amizades, são ligações de contexto social, não de contexto pessoal, de contexto emocional. Ah, mas eu amo meus amigos. Sim, você ama seus amigos. À distância. Às vezes sim, né? Às vezes a distância, mas é um outro tipo de relação do que uma relação conjugal, de uma relação pai, filho, mãe, né? É um outro tipo de amor. Pode ser sentido como tão intenso, pode, mas a função, a origem pela qual as pessoas se unem ou se juntam, ou se conhecem, se conectam, é social. Né? Ou é numa escola que se conhece os amigos, ou é num ambiente de trabalho, né? Ou numa balada, que seja. Sempre alguma coisa social que vai trazer esse convívio com esse grupo de pessoas. Mas em termos de frieza, no sentido emocional, água da história, é Aquário, ao meu ver. Eu lembro da gente falando disso anos atrás, né? Que existe uma coisa, abre aspas, Eu pior sei, do foi que por isso que você riu, né? Foi por Você isso. lembrou. Eu lembro que a gente falava que pior do que Aquário é só Lua em Aquário, né? Poxa, aí você fica me comprometendo com o pessoal que está assistindo a gente que é em Aquário. Brincadeira, gente. A gente gosta de todos os signos. Na questão da linha Aquário, aí no caso, acho que o contexto que a gente falava é de relacionamentos pessoais. A linha Aquário, ela dificulta muito, porque o corpo emocional ele fica muito instável, fica precisando de estímulos emocionais diversos. E uma relação estável não vai oferecer isso. E uma linha Aquário é aquela lua do eu não concordo. Mais do que o Aquário e o ascendente Aquário, a lua em Aquário, ela torna a pessoa muito questionadora, muito rebelde, muito... Se falar azul, ela amarelo. Aí se É falar amarelo, ela inconsciente, né? não, azul. A pessoa não percebe, é inconsciente mesmo. Olha, às vezes percebe que tem uma historinha, assim, não sei se a gente tem tempo, tem uma historinha que eu conto de um amigo meu, muito próximo até, que ele é câncer, ascendente virgem e aquário. E saindo do grupo de meditação, muitos anos atrás, a gente sempre ia para casa de um outro amigo nosso, todo mundo lá, eu pedi uma pizza, enfim. Aí surgia qualquer assunto, bem assim, e falava assim, não, azul, né? Aí eu falava, não, azul é legal. Então ele falava, então vermelho. Eu falava, não, vermelho também é legal. Ele, então amarelo, sabe? Toda vez que se aproximava a concordância, uma convergência com a ideia da pessoa, ele tinha que fugir, não podia ninguém concordar com ele. Aí cheguei e falei, putz, sabe o que é difícil? Se não tem que você fale com uma lua em Aquário, o cara não fica continuar a conversa sem falar assim, não concordo. E aí, assim, eu falei isso aí, o cara foi falar alguma coisa, ele segurou, assim, sabe que nem desenho animado o cara vai ficando vermelho, assim? Sei. E ele não falou nada, só para me contrariar, porque eu falava que ele não conseguia ficar calado. Aí eu cheguei e falei, puxa, pai, né, assim, falei, olha, eu descobri como é que a gente cala a boca de uma lua em Aquário, aí tudo, o pessoal começou a rir. Super amigo meu, a gente é amigo irmão, né, mas assim, e a lua em Aquário dele é uma lua radical, né, esse exemplo é um exemplo radical de lua em Aquário, mas a dificuldade de lua em Aquário se conectar emocionalmente com o outro é enorme, é enorme. Carlos, adorei nosso bate-papo. Quer falar alguma coisa? Poxa, queria agradecer. Me fala do curso de tarô, todo mundo quer saber também. Bacana. Então, pessoal que não sabe, de meses para cá, eu abri assim, uma história de cursos por WhatsApp. Então, estou dando curso de astrologia por WhatsApp, né, dividido em 6 módulos. Já está com uma turma bacana em andamento. Né, e daqui a alguns meses vamos abrir outras turmas, ou seja, uma história que começou. E se você tem interesse, fica ligado aí que em breve, daqui uns 2 meses, a gente deve abrir novas turmas. E agora, dia 7 de junho, vamos começar o curso de Arcanos Maiores, o tarot também por WhatsApp. Como a história da astrologia deu certo, né, e o funcionamento, e as pessoas estão gostando muito, o feedback é melhor possível.
Aí eu falei, poxa, vou abrir o tarô também, né? Então as aulas começam dia 7 de junho, né? Então fiz um cronograma bacana. Quem se matricular vai receber um tarô de Marcella em casa grátis, né? Já incluído no curso. Então eu tenho um comprometimento assim que eu não gosto de abrir curso e fechar curso que a pessoa sai sem aprender aquilo que eu ensinei. Eu sou taurino, assim, então eu sou meio chato com isso. Assim, eu gosto de fazer bem feito. Então, sejam bem-vindos. O curso está bem caprichado, está bem, está preparado com muito carinho. E vamos que vamos, né? E agora, assim, com esse Urano em Touro, pessoal, tem que baixar a cabeça, compreender que não vamos controlar o que não vai mudar. A gente precisa compreender qual é o que a vida está trazendo, o que está impulsionando e tentar seguir esse fluxo, facilitar esses processos, né? Criar resistência não vai ser o melhor caminho. Seja em que área da vida for, pode ser numa relação que precisa revitalizar ou terminar, pode ser num trabalho, a pessoa está muito tempo num trabalho e puxa, não estou feliz, muda, é hora, é uma boa hora de fazer uma reforma íntima. Então, é aproveitar o impulso de Urano em Touro, né? E não ficar com medo, né? Mas sim aproveitar, porque coisas boas a vida tem. A vida é uma prateleira de oportunidade. A gente pega o que a gente puder. Eu Tá gostei bom? disso. Então, Curti muito, Carlos, essa frase. A vida é uma prateleira, a gente pega o que puder. É isso mesmo. né? A gente pega o que puder, né? Então, poxa, assim, mais uma vez, Laís, agradecer você, né? E chamar o pessoal para acompanhar mais o seu canal também, que a Com Laís é uma certeza. pessoa bacanérrima, entendeu? E assim, só tem coisas boas para passar para as pessoas, entendeu? Então, continue seguindo ela, que ela é das boas, tá bom? Valeu, Carlos. Um Grande beijo. beijo a todos. Até a próxima.